Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nesse momento dedicado a cultuar o nosso Deus, a adorar o nosso Deus, eu te convido a ler o Salmo de número 8. O Salmo de número 8, ao mestre de canto, o Salmo de Davi, ele fala da glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Vamos acompanhar a leitura. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém. Como é magnífico o Senhor, o nome do Senhor, a criação do Senhor. Nós estamos recentemente recebendo imagens do espaço. Há discussões que o homem tenha pisado na Lua em 1969, porque parece que de lá para cá o homem não conseguiu mais realizar essa proeza, tendo muito tempo de tecnologia nova desenvolvida. Mas recentemente temos visto notícias de que uma nave foi lançada e está na órbita da Terra, em volta do planeta Terra, e mandando de maneira online imagens do nosso planeta, imagens magníficas, imagens muito bonitas. E quando nós lemos esse texto e essas imagens recentes que vêm à nossa lembrança, nós realmente ficamos maravilhados quando as vemos e quando Davi aqui demonstra o seu maravilhar, o engrandecimento de Deus pela obra que nós percebemos que vem das mãos de Deus. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Quantas coisas sequer nós conhecemos que são vontade de Deus realizada no mundo inteiro, no universo que Ele criou. Que forma maravilhosa tudo foi feito, que nós não conseguimos imaginar. E nós fazemos parte dessa obra criadora de Deus. Somos criaturas de Deus e mais, somos criaturas amadas de Deus. E Ele nos deixa, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nos deixa ser chamados de filhos também. Nós somos filhos de adoção, filhos adotados e filhos muito amados de Deus, filhos queridos dele. Nós estamos aqui nessa terra todo o tempo, acompanhados por um Deus apaixonado, um Deus dedicado, cuidadoso com cada detalhe da nossa vida. As circunstâncias todas que envolvem o nosso viver têm a atenção desse Deus poderoso e maravilhoso. Ele merece toda a honra e toda a glória. E nós podemos expressar isso de várias formas. Nós podemos cantar, nós podemos falar com Deus, podemos expressar o amor que está em nós, que Ele colocou em nós, às outras pessoas, para Ele perceber o quanto nós apreciamos a sua criação, a sua obra e o seu amor. Vamos fazer isso orando agora. Ó Deus, como no texto que nós lemos do teu filho Davi, nós também exaltamos o teu nome. E nesse momento agora queremos dedicar ao Senhor a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso coração, para engrandecer o Senhor, para nos maravilharmos com a tua obra, com a tua criação, para nos maravilharmos do cuidado que o Senhor tem para conosco em todo o tempo. Recebe, Pai, a nossa dedicação agora
e que a nossa vida também possa agradar o Senhor, que é o merecedor de toda a honra e glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando agora cantando. Vamos cantar ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nome dele sempre. Há um texto na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, nos versos 6 a 9, que nós vamos ler agora, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. O texto que nos reporta fala a expressão que muitos que querem ficar ricos caem em tentação. Veja que o texto não fala de que os que são ricos caem em tentação, mas naqueles que cobiçam coisas em grande quantidade, em grande volume, e fala que muitas vezes somos desejos insensatos e nocivos a essas pessoas. E quando a pessoa cai em tentação, ela peca. E o pecado significa desobedecer à vontade de Deus. A pessoa peca quando não age, quando não pensa, quando não fala de acordo com a vontade de Deus. E esse é o momento de contrição. Nós queremos dedicar agora justamente a termos essa oportunidade de falarmos com Deus e refletirmos um pouco sobre a nossa vida. Nós não devemos fazer isso apenas uma vez por semana, no momento de culto. Nós devemos fazer isso diariamente. E não somente uma vez no dia, mas em todo o tempo, em todo momento em que nós pudermos nos ver se estamos ou não cumprindo a vontade de Deus. Vamos aproveitar agora e fazer isso mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai amado, o Senhor é grandioso e todas as coisas que nós temos vêm do Senhor. Tudo que nós precisamos, o Senhor coloca diante de nós. E mesmo assim, muitas vezes cobiçamos, desejamos coisas que são até desnecessárias, coisas que são além da nossa necessidade. E nessa busca, muitas vezes, como a Tua palavra nos diz, nós podemos cair em tentação, podemos faltar com a observância da Tua palavra e pecarmos. E deixarmos de fazer coisas importantes que o Senhor espera, para fazer essas coisas, coisas abomináveis aos Teus olhos, e cair em perdição, e ficarmos afastados do Senhor envergonhados. A Tua palavra assim diz, e nós próprios testemunhamos que assim o é. Mas, Senhor, o desejo do nosso coração é estarmos juntos do Senhor, unidos a Ti, sem essas coisas nos afastando, sem esses maus desejos nos separando do Senhor. Nós devemos, ó Pai, queremos nos arrepender de todo o mal que tenhamos feito, de todo momento, ó Pai, que não foi buscado a Tua vontade primeiro nas nossas decisões. E tudo naquilo, Pai, que nós fizemos que prejudicou o nosso relacionamento com o Senhor e com as outras pessoas, então, também. Nós nos arrependemos, Senhor. Olha no fundo do nosso coração e encontrando, Pai, a verdade desse arrependimento, nós sabemos que o Senhor nos há de conceder estarmos novamente reunidos a Ti, sem nada nos afastando, sem o pecado nos afastando do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos mantém assim próximos de Ti. Nos fortalece, Pai, para buscarmos sempre a Tua direção em tudo o que fizermos, para não pecarmos, e que o nosso coração seja humilde para reconhecer o erro e nos arrependermos e voltarmos a estarmos unidos a Ti. Louvado seja o Teu nome, Deus amado. Amém. Vamos cantar mais uma vez para adorar e bendizer o nosso Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e meu direito
direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhar da tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Eu posso contá-lo, merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito amor de Deus. Me deixas 99 só pra me encontrar. Esse comprá-lo me mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos pedir a Ele, o nosso Deus, que nos abençoe, trazendo luz à nossa mente. Senhor, estamos agora diante da Tua palavra que haveremos de ler e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos esclarecer a Tua vontade para as nossas vidas e nos alimentar assim. Em nome de Jesus. Amém. O texto está na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no último capítulo, capítulo 13, dos versos 11 e 12 apenas. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Amém. Muito recentemente, um texto bíblico tem sido exaustivamente recitado para esclarecer que é natural que as coisas mudem, deixem de ser como eram antes. O texto é Eclesiastes capítulo 3, em que fala que há tempo para todas as coisas. Destaco aqui o verso 5 naquele texto, fala que há tempo de abraçar e deixar de abraçar. O verso 7 fala que há tempo de falar e tempo de se calar. O verso 8, que há um tempo de amar e um tempo de odiar. Tem um provérbio popular que até se encaixa aqui, ele fala que nós temos que saber a hora de parar, dizendo que justamente isso. Tem coisas que são de um momento e tem coisas que são para outro momento. Mas o texto em Eclesiastes, ele trata as circunstâncias individuais do dia a dia. Ele não generaliza o mesmo tempo para todas as pessoas. O tempo de um não significa igual para o outro, ou para todos ao mesmo tempo. Conselhos da Bíblia, muitos, são para toda a vida, em todo o tempo. Amar, por exemplo, o verso 8, em Eclesiastes, fala que há um tempo para amar e um tempo para odiar. Mas ele se refere justamente à natureza pecadora do homem, ou seja, devendo amar sempre, o homem acaba odiando. No casamento, por exemplo, a regra de ouro é amar. A traição, ela traz ódio e ela é decorrente do pecado. Há um tempo para odiar, então, quando isso acontece. E um tempo próximo é o de amar novamente. Se o tempo gasto for assim,
para a traição no casamento, esse tempo não será de amar, será de odiar. Então vejam, o texto em Eclesiastes não autoriza, não está dizendo que nós podemos ou devemos deixar de amar. Ele apenas esclarece que a nossa natureza pecadora não permite a constância da perfeição, mas muitas vezes nos leva a nos afastar dela. E esse tempo vai existir. Infelizmente, nós lutamos contra isso, mas faz parte do nosso tempo de pecado aqui nessa terra. Nós temos vivido um tempo que parece até com que consta lá em Mateus, no capítulo 24, verso 12, quando Jesus está esclarecendo sobre os sinais do fim dos tempos. Ele fala: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Essa ordem de isolamento social que nós convivemos no mundo inteiro, que está sendo proclamada de várias formas, em vários níveis, ela, na verdade, se contrapõe à regra do amor da igreja. Vejam, a igreja por muito tempo se esforça, sempre se esforçou, para quebrar as barreiras do isolamento social, para levar as pessoas a se tocarem, a se abraçarem, a se beijarem, a se ajudarem umas às outras, a dedicar tempo e atenção umas às outras. Então, realmente, a regra de isolamento social já é um combate natural da igreja, porque nós sabemos os inúmeros prejuízos do isolamento social. Um isolamento total, um isolamento que leva ao esfriamento do amor, que muitas vezes até em convívio próximo das pessoas há o risco do esfriamento do amor, quanto mais o distanciamento presencial, o distanciamento social. No texto que nós lemos, Paulo pastoreando a igreja de Corinto, já é o final da segunda carta, o final do segundo conjunto de orientações, de exortações que Paulo está passando para a igreja. Ela está sofrendo um grave problema, que são falsas doutrinas, falsos ensinamentos trazidos por várias pessoas, orientações, ensinamentos anticristãos, que não estão visando ou buscando atender a palavra de Deus, mesmo que com uma capa de boas intenções. Ele fala assim: aperfeiçoem-se. É o final das recomendações, a primeira que ele lança nesse trecho final. Aperfeiçoem-se. Ele, na verdade, diz: vejam se o que está sendo falado está de acordo com a Bíblia. Na verdade, à época, com os textos bíblicos. Em Atos capítulo 17, verso 11, Paulo ele admira os bereanos, as pessoas da cidade de Bereia, porque quando ele está ensinando, ele está falando da palavra de Deus, eles vão checar, eles vão conferir se realmente o que Paulo fala está mesmo na palavra de Deus. Se o ensinamento, se a orientação que ele está dando, ela não afeta, se ela não fere a palavra de Deus. Ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, que diante de todas essas considerações, retenham o que é bom. E o que é bom? É a vontade de Deus, é o próprio Deus. Retenham o que está de acordo com a palavra de Deus. O que não estiver de acordo com a palavra de Deus não deve ser seguido, não deve ser retido. Busquem, portanto, a sabedoria. Busquem que Deus dê essa orientação do que é correto, do que está de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Um segundo conselho ou exortação que Paulo traz nessa saudação final, ele fala: consolem uns aos outros. Mais uma vez, a regra é o amor. Vejam as necessidades uns dos outros, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. Muitas missões nós temos no Brasil, a nossa igreja tem, lá na Amazônia. É uma terra de pessoas muito carentes por falta de recursos, recursos de toda ordem, recursos econômicos, recursos tecnológicos, recursos básicos, como medicação. As pessoas que vivem lá, muitas delas, não são todos índios,
e apenas diferenciando que os índios já têm uma forma peculiar de viver junto à natureza, sem a utilização de muitos recursos tecnológicos, não que sejam dispensáveis, mas são já por eles trabalhados o suprimento das suas necessidades sem eletricidade muitas vezes, mas muitas pessoas lá já têm um convívio social e já têm acesso a recursos. E, infelizmente, muitas que precisam desses recursos não os têm, como médico, dentista, né? Recursos apenas para trazer a solução de problemas básicos do dia a dia. Então nós temos missões, a nossa igreja também tem, como muitas outras igrejas e muitas outras instituições não religiosas, que atuam naquela região, mas o que motiva os voluntários a estarem lá? Seria a segurança de que vão ter alimentação, vão estar protegidos das doenças? Com certeza não. O foco, a essência dessa vontade de estar lá é justamente o amor. É a vontade de suprir as necessidades daqueles que lá precisam. E vejam, nessa busca de fazê-lo, não se está pensando primeiro na pessoa, no voluntário, está se pensando naquele que precisa do trabalho do voluntário. Por isso, consolem uns aos outros, cuidem uns dos outros. Tem que ser a prioridade. Nós vivemos isso muitas vezes em casa e nem percebemos que já fazemos, graças a Deus, que isso acontece. Nós muitas vezes nos doamos a nossa parte, o nosso tempo, o nosso espaço para o outro. Quando cedemos um lugar para um idoso, no banco de ônibus, para uma gestante que requer mais cuidado para evitar solavancos, para não ficar cansado em excesso, consolemos uns aos outros, pensemos nos outros primeiro, inclusive na saúde, mais dos outros do que a nossa. Nós esperamos isso dos policiais, que muitas vezes doam a sua segurança em prol da nossa. Eles usam coletes, mas não dá para se proteger totalmente das agressões do dia a dia. Então, a regra de Deus aqui para nós, console uns aos outros, visa isso. Pense no outro, ame o outro, cuide do outro. Sim, seja essa a preferência do nosso buscar. Outro conselho de Paulo, muito difícil, mas necessário. Tenham o mesmo modo de pensar. Vivam em paz. Como eu disse, muito difícil. Ter o mesmo modo de pensar. Cada pessoa é, na verdade, um universo de possibilidades. Nós, às vezes, nós mesmos temos alternativas várias para uma mesma situação. Imagina duas pessoas combinarem em tudo. Muito difícil, quase impossível imaginar. Agora imagine uma coletividade, pessoas que sequer moram na mesma casa, pensarem do mesmo modo. Realmente é uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil de ser atingida. Mas é um conselho de Paulo para irmãos, para pessoas como nós. É um conselho, então, plausível. Ele fala que nós precisamos, sim, ter uma maneira de pensar comum, a mesma maneira de pensar. E vejam, não significa ter os mesmos pensamentos, mas nós adotarmos uma forma de valorar os pensamentos para podermos, então, chegar a um consenso. Isso, então, não envolve apenas o desenvolvimento intelectual das pessoas, mas, na verdade, uma disposição, né, de ouvir a opinião do outro para chegar a um consenso. E, especialmente para nós cristãos, a proposta aqui, para ter o mesmo modo de pensar e viver em paz, é que o pensamento que nós devemos buscar para a nossa vida e para a vida do outro é o que traz a palavra de Deus, é a vontade de Deus, não a nossa vontade e a vontade do outro. Talvez começando aqui e não ter de se ver na necessidade de convencer o outro da sua vontade. Porque essa é uma dificuldade, se cada um apenas lutar para convencer o outro do seu jeito de pensar e na hora de votar em si próprio, na sua própria maneira de pensar, nós vamos ter a mesma posição, a coincidência de alguns pensamentos iguais e a discordância dos demais. Então vai prevalecer não um consenso, mas apenas números, né, de votação.
Tem umas expressões que são um bloqueio verdadeiro no canal de comunicação. Fala, eles não conseguem me entender. Olha só, ou eu não consigo me expressar adequadamente para mostrar a maneira que eu penso, ou estou dizendo, eles são incapazes, são pessoas que não merecem respeito nas suas opiniões, porque eles não conseguem entender. Vejam, quantos erros nessa fala e nesse pensamento tão comum que nós encontramos. O que nós precisamos, sim, é buscar consenso no método de pensar. Paulo ele fala desse método de pensar, ele fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Paulo está dizendo para que em tudo que nós formos fazer, para toda decisão que nós vamos tomar, e muitas vezes as decisões são coletivas, nós devemos buscar em Deus o padrão de Deus para a solução dos nossos problemas. Buscar em Deus se quando uma decisão tem que ser tomada, quando uma norma deve ser criada, se essa decisão a ser tomada, essa norma a ser criada, elas vão de encontro à vontade de Deus, se os princípios de Deus estão sendo observados, se nós não estamos contrariando a vontade de Deus. Individualmente, como eu disse há pouco, nós somos um universo. Nós temos agora recentemente a nave espacial que foi lançada, que está trazendo imagens encantadoras do nosso planeta, imagens que são vistas inclusive online de vários pontos do planeta, imagens espetaculares que muitas vezes se confundem até com computação gráfica, de tão bonitas que são. Nós temos visto que essas imagens tecnológicas, essa visão que nós temos tido da Terra, que é mostrada de maneira simultânea, ela muitas vezes apenas revela o que se passa. Mas nós precisamos entender que qualquer determinação, qualquer ação que se tome por base de informações, ela deve verificar se a palavra de Deus está sendo observada, se a palavra de Deus está sendo cumprida e obedecida. Quando ele fala, orai sem cessar, em tudo o que nós fizermos, façamos atentos ao que é a vontade de Deus, ao ponto de vista de Deus em relação a elas. Não ao ponto de vista apenas humano, às vezes tecnológico, de uma imagem de vídeo, apenas da nossa visão, do ângulo de visão que nós temos ou que o outro tem, mas tanto ele quanto nós, que a visão, que o ponto de vista seja fundado na palavra de Deus. Por isso é possível, sim, que nós atinjamos o que Paulo fala para a igreja. Tenham o mesmo modo de pensar. Vejam, não é o mesmo pensamento, a opinião, mas busquem a forma de resolver as questões da mesma maneira, ou seja, buscando na palavra de Deus. Nela nós vamos encontrar consenso. E ainda que haja divergência, orem para que Deus revele. Quando nós falamos, eu não mudo o meu jeito de pensar, de maneira nenhuma, nem Deus muda o meu jeito de pensar, pode ceder o seu lugar. Porque realmente Deus pode mudar o seu modo de ver as coisas, porque o modo dele é perfeito. O nosso, a chance do nosso estar errado é muito maior. Quando as pessoas não querem mais ouvir o outro, quando as pessoas não querem mais prestar atenção no que o outro diz, se aproxima do que o próprio Jesus, há pouco nós comentamos, ensinou nos tempos de tribulação. Ele fala que no final dos tempos, quase todos vão ter o amor esfriado, porque a maldade vai ser tanta, a falta de interesse pelo outro vai ser tanta, a falta de respeito, inclusive pelos pensamentos do outro, vai ser tamanha, que o amor vai acabar se esfriando. Não mais vai haver o interesse das pessoas em orar antes, para falar, para pensar, para julgar as questões da vida. Essas pessoas não vão amar mais, porque elas não vão buscar mais a Deus, não vão conseguir expressar o amor de Deus nas suas vidas. Por fim, Paulo fala, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Tem versões mais antigas que falam ósculo santo, que significa beijo. Um beijo no rosto,
Um beijo como um sinal de amor que quer dizer eu te quero bem. Esse é o significado do beijo santo. Eu te quero bem, eu te desejo todo bem. Judas, quando beijou Jesus, né, para indicar quem era a pessoa dos homens que ele estava para mostrar, que queriam, os guardas iriam identificar Jesus para ser preso. Jesus foi traído com um beijo. Judas indicou, aquele que eu beijar é Jesus, prendam ele. Judas se aproximou de Jesus e deu um beijo no seu rosto. Esse não foi um beijo santo. Nós temos beijo de várias formas, né? Temos um beijo apaixonado dos casais, casados ou não. É um beijo que tem outro significado, não só que quer bem, mas é um sinal, um beijo é um significado de dizer assim, eu te quero junto de mim, eu te quero bem e quero você junto de mim. É um outro significado. Ele não perde a santidade, especialmente no matrimônio, especialmente no namoro cristão, namoro santo. Mas o beijo que Paulo se refere aqui pode ser dado entre qualquer pessoa, entre homens, entre mulheres, homens e mulheres, um beijo santo. Ele está dizendo que o beijo tem um significado de transmitir, de querer dizer, eu quero bem você. E ele fala isso também aos Tessalonicenses, ele fala em 1 Tessalonicenses 5:26, ele também estimula essa prática entre os irmãos, entre as pessoas, né? Destaquem, mostrem que você tem amor pela pessoa. Jesus fala isso lá em Lucas, quando ele foi comer na casa de um fariseu, no capítulo 7, no verso 45 especificamente, uma mulher que era tratada como pecadora pelaquela sociedade, era chamada assim, ela se chegou a Jesus, se prostrou e começou a beijar os pés dele. E os fariseus, as pessoas da casa, disseram, se ele é tão santo, se ele é tão sábio, ele deveria até saber quem é essa pessoa e não deixar que ela faça isso, beije os seus pés. Mas Jesus era Jesus, Deus. Ele, conhecendo os pensamentos, disse, ora, eu cheguei na sua casa falando para o fariseu Simão, né, e você não deu água para lavar meus pés, você não me beijou, você não demonstrou a sua alegria em me ver, mas ela veio aqui e está me beijando o tempo todo, demonstrando que ela me quer bem. Então vejam, Jesus valoriza a expressão do amor. Ele falou isso para nós. Enfim, nós temos aqui a palavra de Deus em 2 versos, Paulo falando os trechos finais, a saudação da sua segunda carta, aconselhando aos irmãos da igreja, aconselhando a todos, para que aperfeiçoem-se. Não se deixem levar por informações ou notícias sem averiguar primeiro, sem checar se essas informações, se essas notícias, se essas ordens estão de acordo com a vontade de Deus. Ele fala, consolem uns aos outros, cuidem uns dos outros, que é desejo do coração de Deus, mandamento de Jesus, amem uns aos outros. E por fim, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Ele diz, busquem na palavra de Deus a fonte para as suas soluções, de todos os seus problemas, de todas as suas necessidades. Porque assim vocês terão paz, terão a solução dos conflitos. Deus estará com vocês nisso tudo. E quando ele fala, beijem uns aos outros, saúdem-se, ele está falando, demonstrem tudo isso, revelem tudo isso, proclamem esse amor de Deus na sua vida, na vida do outro. Conselhos simples, conselhos verdadeiros, conselhos da palavra de Deus para a nossa vida, o próprio Deus nos dizendo, para que nós não deixemos de buscá-lo para servir e vivamos servindo com a direção dele em nossas vidas. Que Deus Todo-Poderoso haja assim na sua vida e na minha vida, que nós sejamos instrumentos de paz e de transformação aqui nessa terra por meio dessa forma de viver, buscando a direção de Deus em tudo que nós fizermos, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ainda orar. Senhor, nós lemos a Tua Palavra e ela é rica, ela é verdadeira, ela é poderosa em nossas vidas. E queremos, ó Pai, que ela realmente entre nos nossos corações e transforme aquilo que precisa ainda
talvez ser transformado. Naquilo, Pai, que nós ainda não atendemos a Tua vontade, ó Pai, nós queremos atender a Tua vontade. Nós queremos servir ao Senhor e fazer da forma que o Senhor se agrade, de coração. Vive em nós essa palavra, dá-nos ânimo, dá-nos disposição e direção, por mais essa semana, que todos os dias ela permaneça em nós e a Tua presença em nós seja a luz onde nós estivermos, honrando e proclamando o Teu nome. Amém. Irmãos, recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.